Shalom, nós vamos hoje fazer um estudo sobre o livro de Hadassah, o livro de Esther, né? Estudarmos um pouco sobre Purim. Estaremos em breve nos reunindo aqui com a Kehillah para celebrar o Purim. Então estou trazendo uma reflexão sobre o livro de Hadassah, o livro de Esther, que encontra-se nas Escrituras. E é claro que existem diversas outras pessoas que buscaram também entendimento do Eterno para trazer mensagens sobre este livro para nós. E como eu disse já em outros estudos, que em parte nós conhecemos. Então eu vou estar passando para vocês a parte que me cabe, quer dizer, a parte do que eu conheço sobre o livro, de uma mensagem para nós. Então eu vou trazer uma aplicação desse livro para nós, e você também pode buscar do Eterno outras aplicações. Aplicação com relação à sua família, aplicação com relação ao seu trabalho, à sua comunidade, ao seu país. Então isso aí cabe, né, você, o Eterno. Eu vou estar trazendo então uma reflexão que eu considero muito interessante para os nossos dias. E esse livro ele traz coisas muito profundas. Então vamos estar assim buscando que o Eterno, através da Ruach HaKodesh, nos capacite a entender coisas profundas desse livro. Que o Senhor possa assim estar levando a nossa mente à sua presença, e derribando então todos os conceitos que não agrada, toda a estrutura que não agrada, e edificando na nossa mente, no nosso ser, no nosso interior, na nossa ruach, no nosso espírito, aquilo que Ele quer trazer. Então, eu quero estar trazendo então uma aplicação da história de Hadassah para os nossos dias. Hadassah é o nome hebraico da rainha Esther, então nós vamos estar usando mais este nome. Então a história de Hadassah foi real, mas podemos dela fazer várias aplicações, como numa parábola. Creio que ela revela algo especial sobre a Kehillah, sobre a congregação. As pessoas ainda usam muito o termo originado do grego igreja, mas eu prefiro o termo Kahal, Kehillah, congregação. Então, nós vamos estar fazendo um paralelo, vamos estar entendendo uma mensagem guardada no livro de Hadassah para a Kehillah. Então, especialmente em relação à história da Kehillah e ao nosso tempo e ao que está por vir. Então vamos para o capítulo 1, nós não vamos ler todos os versículos, isso aí fica para você estudar pessoalmente, mas nós vamos então pegar aqui os versículos que eu procurei aqui destacar para essa reflexão. Então no verso 1, trata-se então dos dias de Assuero, de Arashverosh. E Assuero, naqueles dias que ele começa ali o seu reinado, então chega um momento, que é no terceiro ano do seu reinado, que ele deu um banquete. Ele convida todos os príncipes, servos, e ele dá um banquete ali no terceiro ano do seu reinado. Então, terceiro ano é um ano que nos diz algo que a gente vai entender mais à frente. Então, ele mostrou as riquezas deslumbrantes do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias, quer dizer, meio ano. Então, no terceiro ano ele deu esse banquete, e durou então 6 meses. A gente tem aqui que era no 3 anos e meio. E 3 anos e meio nas Escrituras também tem suas
implicações muito interessantes, proféticas para nós. Então, nesse aspecto, nós vamos guardar essa mensagem, sabendo também que ali era o reino que, depois que já há algum tempo, depois que a Pérsia domina então a Babilônia. Então aqui a gente já está no governo Medo-Persa, nós estamos já depois do Império Babilônico, mas esse império ele atua também sobre a Babilônia. Então aqui a gente tem Babel, Babilônia, dentro desse contexto também. No verso 5, então capítulo 1, verso 5, passado esses dias, quer dizer 3 anos e meio, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na capital, né, na cidadela de Suzã, de Xuxã, né, de Suzã. Tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então, aqui é interessante que se trata de um banquete no jardim. Então é interessante essa referência. E também por 7 dias. E 7 também fala como um número profético nas Escrituras. E houve a queda do homem lá no jardim do Gan-Éden, por ter comido, né, algo que o Eterno havia proibido comer. Então aqui fala-se de um banquete ali no jardim, mas esse banquete era um banquete oferecido pelo rei para os seus súditos. Então desse banquete os súditos, as pessoas ali, poderiam comer ali no jardim. Bem, a rainha Vasti, ela deu então um banquete às mulheres na casa real. Ela deu um banquete paralelo. Então ele estava oferecendo um banquete e ela oferecia um banquete ali paralelo. Então no 7º dia, que era o final do banquete, o coração do rei, ele já alegre do vinho, então ele mandou Mermã e outros homens, então são 7 eunucos que o serviam na presença do rei, para que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. Então ali seria apresentada a rainha, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos. E aí segue o texto. No verso 15 diz assim: o rei queria saber o que se devia fazer sobre a lei. Então havia uma lei e ele queria saber o que é que aconteceria baseado na lei a rainha Vasti. Então ele não quis agir sobre o seu desejo mais do que estava escrito na lei, por não haver ela cumprido o mandato do rei Arashverosh, que é Assuero, por intermédio dos eunucos. Então ali havia uma lei na Pérsia, no Império, e essa lei então o rei quer que seja cumprida. E aí Memucan, na presença do rei e dos príncipes, disse, né, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, então houve uma ofensa ao rei, mas também a todos nós. Então houve uma ofensa ali generalizada. E aí o parecer foi que Vasti não entre jamais na presença do rei, então ela fosse destituída do seu cargo de rainha, e o rei dê o reino dela a outra que lhe seja melhor, que lhe seja adequada, que seja melhor do que ela. Então aqui está falando sobre uma rainha adequada, porque ela não foi uma rainha adequada.
No verso 22, aí eles concluem que se enviassem as cartas, dizendo que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Então isso fosse divulgado ali. É importante que então aqui havia criado ali um mau exemplo, que aquilo poderia ser replicado em outras famílias. E aí nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse ponto, tá? Vasti, a rainha inapropriada. Então havia uma mulher reinando, e essa mulher reinando não era a rainha apropriada para estar ocupando o trono. Quem era Vasti? Era a tataraneta de Nabucodonosor, né? E ela foi uma mulher pagã, proveniente de Babel, da Babilônia, e ocupa por um tempo, de forma inadequada, de forma não apropriada para uma rainha, o posto de esposa e de rainha. Isso é importante a gente destacar, por quê? Porque aqui há uma figura profética por trás de Vasti. Vasti aqui representa a Babilônia, representa Babel, essa mulher pagã que está colocada ali como rainha, mas ela não é apropriada para ocupar aquele papel. Então, Vasti, ela representa Babel ocupando o papel da Kehillah. Então, isso aplicando para a Kehillah, fazendo desvendando então uma parábola, uma aplicação. Vasti representa então a Babilônia, Babel, que ocupa o papel da Kehillah como a esposa real, porém se opõe ao mandamento real. Assim como havia uma lei ali na Pérsia, há uma lei no reino de Elohim, que é a Torá, e a impostora, a Babel, a inapropriada, ela se opõe à lei, se opõe à Torá, assim como Vasti se opôs à lei da Pérsia. Então a Kehillah, que hoje se opõe à Torá, à lei, ela se encaixa aqui no papel de Vasti. Ela se opõe ao mandamento real, ela é rebelde e ela dita suas próprias vontades. E aí nós vamos estar tratando sobre esse paralelo. Esta esposa pagã, Vasti, ela se recusa a cumprir a ordem do rei. Então a igreja pagã é rebelde aos mandamentos, à Torá, às ordens do rei, e não busca o bem do reino, mas o seu interesse próprio, o interesse da estrutura religiosa, não o interesse do reino, tá? Vasti, ela não foi ao banquete do rei, mas ela ficou ali no seu próprio banquete, em paralelo. Essa igreja pagã, Babilônia, Babel, que aí está, faz o seu próprio banquete longe do rei, longe de Elohim. Ela recusa-se a estar na presença, porque ela está ocupada no seu próprio banquete. Ela não quer se expor. Suas atividades a mantêm longe. Ocupada com suas próprias programações, essa igreja tomou um caminho paralelo e apóstata. Vasti não estava disposta a se humilhar. Ela achava-se ali uma humilhação ela comparecer para expor a sua beleza, e ela não estava disposta a se humilhar. Ela estava buscando preservar a sua imagem, o seu eu, como a Kehillah apóstata, pagã, a igreja pagã, que busca a autopreservação, busca preservar o seu eu, as suas vontades, os seus interesses, e não os interesses do reino. A igreja pagã, ela também é rebelde e orgulhosa. Por ser rebelde ao mandamento do rei, Vasti foi deposta de sua função de rainha no sétimo dia do banquete.
Isso nos traz também uma reflexão sobre o Shabat, o sétimo dia que está chegando, o sétimo milênio, quando Babel cairá. E nós entraremos no descanso do Mashiach. Enquanto Vasti, a inapropriada, ainda reinava, Hadassa, a apropriada, existia, mas era apenas conhecida pelos mais próximos. Hadassa já existia, mas era conhecida apenas pelos mais próximos. Mesmo com a Kehilá Bavel reinando, a Kehilá digna, Hadassa, a Kehilá digna, ela está viva e é conhecida pelos que são mais próximos, pelos seus familiares, seus amigos próximos. E breve ela será revelada ao mundo pagão, comparando ali com a Pérsia. Então está chegando o dia da Kehilá digna ocupar o seu lugar devido. Por enquanto ela é amada e querida pelos seus mais próximos. Vasti foi deposta pelo rei e em seu lugar reinou a esposa adequada, Hadassa. É o que nós vamos estudar. Babilônia, Bavel, cairá. Então, esta é uma reflexão do primeiro capítulo. E vamos então para o segundo capítulo, para trazer continuidade desta reflexão. Então vamos para Hadassa, capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2. Diz assim no verso 3, vamos ler alguns versículos e refletir. Põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dessem-lhe os seus ungüentos. Então ali iria se reunir então aquelas moças virgens de boa aparência e formosura, e elas seriam ali tratadas com ungüentos. Ora, na cidade de Suzã, havia um certo homem judeu, um judeu, da tribo de Benjamim. Então é interessante que aqui esse nome Yehudi, judeu, ele passa a ser aplicado para alguém que era de uma tribo que não era a tribo de Yehudá, de Judá. Então é comum hoje também nós usarmos o termo judeu para se referir a israelitas de diferentes tribos. Esse Yehudi, esse judeu, ele era da tribo de Benjamim. Ele, que é Benjamim, ele era descendente do pai do rei Saul. Ele era chamado Mordecai ben Yair, quer dizer, e filho também ben Shimi ben Kish. Então daí a gente tem uma descrição da origem de Mordecai, que é Mardoqueu, no português usam mais esse termo. Então ele era de uma família nobre, da família descendência ali do rei Saul. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os exilados, os cativos, que foram deportados. Então aqui nós estamos falando de judeus que foram levados cativos para
no período para a Babilônia, e ali eles foram colocados como escravos, como servos da Babilônia. E no período isso de Nabucodonosor, rei de Babel, né, rei da Babilônia. Então nesse período que eles foram transportados, ficaram um período lá, e agora já estávamos no reino da Pérsia, e Mordecai estava ali em Suzã, na capital ali da Pérsia. Ele criara Hadassa, que é Esther. Então Esther é o nome persa, na qual ela se tornou conhecida. E nós vamos estudar um pouco, refletir um pouco sobre esse aspecto de Hadassa e Esther, essa questão dos nomes. Ela era filha de seu tio, quer dizer, do tio de Mordecai. Então eles eram primos. Hadassa e Mordecai eram primos. Hadassa então não tinha pai nem mãe, ela havia ficado órfã. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Então, muitas lutas aqui, Hadassa, né? Vivendo longe da terra do seu povo, sobre um reino que não era o reino de Israel. Havia perdido pai e mãe, e só quem perde pai e mãe para saber a dor e saber quão duro é essa batalha, e ela havia passado por isso. Infelizmente muitos ficam amargos, ficam depressivos e revoltados até contra o eterno Elohim, porque não entende e se revolta contra Elohim, contra o Criador, porque perdeu o pai ou a mãe ou os dois. E aqui nós vamos ver uma jovem que ela mantinha sua fé em Elohim. Ela havia superado essa e outras diversidades. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai, esse primo, a tomara por filha. Então, você pode encontrar diversas informações na Wikipédia, em outras fontes, sobre Hadassa Avihail. Sobre Hadassa Bat Avihail, filha de Avihail, conhecida como a Rainha Esther. Ela era descendente do pai do rei Shaul, como nós já havíamos falado, tanto ela como Mordecai. Eram da tribo de Benjamim. Então, uma das duas tribos que formaram o reino do sul, o reino de Judá, o reino de Judá, que foi levado cativo pela Babilônia, que levou inclusive a elite da nação. E passado alguns anos, então, a Babilônia foi dominada pela Pérsia. O nome Hadassa, ela deriva da palavra hebraica para a planta murta. E dessa palavra, então Hadassa, ela deriva o nome de uma planta. E podemos aprender um pouco sobre Hadassa, sobre a personalidade dela, a pessoa dela, a partir do seu nome, pois a murta é uma planta viçosa, mesmo em clima adverso. Então ela consegue manter a beleza, manter-se verde, bonita, mesmo em clima adverso. Então ela sobrevive, ela se mantém viva e bonita. E isso traz uma mensagem sobre Hadassa, que além de bela, ela vai preservar ali a vida dela e a vida do seu povo. O habitat perfeito então da murta é o meio seco.
né, o solo sem calcário. Então aí uma imagem desta planta que tem essas flores, né, com esses pistilos brancos, parecendo como se fosse assim uma estrela, né, um cheio de raios. Muito bonita a planta Radassa. E essa planta, ela tem várias aplicações. Ela é uma planta ornamental pela sua beleza verdejante, mesmo em clima seco. Dela é extraída óleo para perfumaria e condimento, também para usar essas essências em cosméticos a partir das folhas e flores destiladas, na conservação da umidade devido à sua capacidade de tolerância às altas temperaturas e verões secos, então cria ali um microclima mais agradável, na confecção de artefatos de madeira como planta medicinal e para licor, extração do tanino que inibe o ataque de herbívoros devido ao sabor amargo das raízes e das cascas. Então é uma planta muito importante, e Radassa então tem o seu nome a partir dessa planta. E o interessante é que o Senhor determinou a utilização dos ramos da murta na festa de Sucote, de Tabernáculos. Então é uma planta que está entre os ramos utilizados ali na festa de Tabernáculos. Podemos ler no livro do profeta Neemias, capítulo 8, verso 14, que diz: E acharam escrito na Torá, na lei de Yahweh, ordenar através de Moshe que os Benei Israel, os filhos de Israel, habitassem em Sucote, em cabanas, em tendas, na festa, na solenidade, no 7º mês. Assim publicaram e então fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazer ramos de oliveira e ramos de zambujeiro e ramos de murta, que é radas, e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer sucote, para fazer cabanas, tendas, como está escrito. Então Radassa, murta, é uma planta. Radassa era uma das plantas usadas nessa festa, importantíssima festa de tabernáculo, ali no 7º mês. E Radassa, ela tinha um nome derivado dessa árvore, dessa planta. Então Radassa, além de ser bela, ela consegue vencer várias adversidades e preservar sua vida e de seu povo. A gente vai ver isso. O nome Esther, que aparece, né, que é utilizado ali na Pérsia, para o Targum de Esther, o motivo da escolha do nome foi pelo fato dela ser tão bonita como a estrela da manhã, que é como os eruditos judeus se referem ao que o Ocidente chama o planeta Vênus. Então ali era uma referência à beleza de Radassa, comparando então assim a sua beleza ali como tão bela como a estrela da manhã. E Esther provém da palavra persa para estrela. Então a origem que é defendida aí é que não é uma referência a um ídolo pagão, mas a algo que o Eterno criou, a estrela da manhã. E como nós vimos ali a foto da murta, com aquelas flores brancas, com aqueles pistilos, como uma estrela, né?
assim, muito bonita. E a gente vai entender um pouco sobre o significado da estrela dentro da revelação das Escrituras, porque os Malachim, os anjos, são representados como estrelas ali em Revelação, no livro de Apocalipse, e Malachim são mensageiros, e Hadassah ela vai levar uma grande mensagem ao rei, e ela vai ser portadora dessa mensagem para o rei, e depois vai ser portadora da resposta positiva do rei para o seu povo. O Talmud também faz esta comparação, inclusive a murta possui uma flor, né, como a gente falou, parecido com uma estrela. Para as Escrituras, as estrelas foram dadas para sinais de orientação. Então a gente vê isso lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, quando o Senhor ele coloca luminares, e aí diz que eles seriam por sinais, e os sinais trazem então orientações. E Hadassah foi colocada ali no palácio como um sinal, e vai trazer assim uma grande repercussão para o seu povo, para o nosso povo. Então Hadassah foi uma luz que brilhou em meio às trevas do palácio, um sinal que Elohim cuida do seu povo e controla a história. Mas Hadassah é um sinal para Kehillah dos nossos dias, que nós começamos a ver um pouco atrás e veremos mais à frente. Então o nome de Esther provém de estrelas, e nós falamos sobre os Malachim, também são retratados como estrelas, eles são mensageiros de Elohim. Isso está lá em essa relação e no livro de Revelação, de Apocalipse. Hadassah vai ser a mensageira de seu povo, solicitando ao rei a preservação da vida. Hadassah traz uma mensagem para Kehillah hoje. Para o Midrash, o nome Esther no hebraico significa escondido, por ela ter oculto sua identidade. E nós vamos falar um pouco dessa identidade oculta da Kehillah e essa identidade sendo revelada. Porque a Kehillah, durante muito tempo, ela teve essa sua identidade oculta, sua identidade judaica oculta. Mas nos nossos dias, essa identidade será e está sendo revelada. Nós vamos estudar isso com mais detalhes à frente. Este aspecto da identidade oculta, que depois foi revelada, de Hadassah, será uma grande revelação para a Kehillah, porque a Kehillah, durante muito tempo, trouxe um nome que não era o verdadeiro nome, e depois esse verdadeiro nome será revelado. Então, para alguns, o nome Esther deriva do nome do ídolo Star, que em hebraico chama-se Ashtaroth, né? Ashtoreth. E essa a forma de entender o nome Esther como um nome de um ídolo pagão tem uma mensagem também para nós. Esse aspecto traz uma mensagem para a Kehillah, porque durante muito tempo a Kehillah trouxe consigo um nome pagão. Houveram as mudanças dos nomes. O nome do Eterno, né, Elohim, foi ocultado, usado então um termo Deus para referir-se a ele, enquanto que esse termo é um termo que deriva do mesma raiz do nome Zeus. Além disso, diversos nomes foram traduzidos para outros idiomas, inclusive o nome do Messias, Mashiach, e ganhando assim uma roupagem
das nações, aproximando, mudando assim uma identidade para a identidade da nação, né? Distanciando das suas origens judaicas. Então os nomes foram traduzidos. Então o nome do Messias, né, de Yahushua, Yeshua, para os nomes como Jesus, Jesus, Jesus. Então esses nomes foram trocados para nomes nas línguas das nações. Mas há um nome verdadeiro, um nome original, um nome que traz a sua identidade, um nome que traz a sua origem. Então o nome completo, né, Yahushua, ou na pronúncia Yehoshua, e na forma abreviada, né, Yeshua, Yeshua, né, na pronúncia assim, de forma abreviada do nome. Alguns criam, né, determinadas debates acirrados com relação à questão das pronúncias das vogais nos nomes, mas uma coisa é certa: no hebraico das escrituras as vogais não eram escritas, porque não se davam a importância às vogais, mas sim às que a gente chama consoantes. Então, se as vogais foram tão importantes na pronúncia, por que o Senhor resolveu revelar-se em uma língua que usasse uma escrita na qual as vogais não eram registradas? Então muitos debatem com relação às vogais, porém os registros antigos são em hebraico, no quais as vogais não eram registradas. Então evito entrar em contenda em relação a isso. Então Hadassah, ela se tornou órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo. Seus antepassados tinham sido levados cativos para Babel, para a Babilônia, ou seja, ela era descendente de cativos. Mas ainda assim ela consegue romper com essa situação, se tornando rainha. Então muitas pessoas, devido às histórias de vida, não conseguem galgar outras questões na frente, então ficam paralisadas, presas lá atrás. E Hadassah, ela conseguiu e se portou ali como uma devida rainha. Ela vivia ali naquele período sob o domínio da Pérsia, como todos os Yehudim, levados cativos, como um povo, era vítima do preconceito racial e religioso, isso independente da sua beleza. Mas mesmo nessa situação, ela também sabia que era descendente do pai do rei Saul. Ela era de uma família nobre e principalmente ela era parte do povo escolhido por Elohim. Então é importante que a gente entenda quem realmente nós somos, e não a visão que os outros têm de nós, querer nos colocar para baixo como cativos, como escravos, enquanto que na realidade nós somos do povo de Elohim. Então devemos saber quem somos nele, e isso é o que importa. E aí eu trouxe uma pergunta: por que ela tinha passado pelo trauma de perder o pai e a mãe? E aqui vai suposições, né? Interessante de pensar um pouco sobre isso. Então talvez porque fosse parte da preparação para a sua missão, então não foi algo desnecessário, né? A gente observa aqui que foi parte ali da preparação dela para a missão, né? É o que eu percebo disso. Então ela enfrentou aquele trauma, aquelas dificuldades de perder pai e mãe, aqueles vínculos tão fortes, e depois ela consegue no palácio se estabelecer
né, sem esse contato com o seu povo durante um tempo, só assim, de uma forma parcial contigo. E ela consegue ali sem superar aquelas barreiras de ser uma judia dentro de um palácio persa. Ela necessitava estar totalmente desprendida da dependência familiar e preparada para enfrentar com garra a vida que teria isolada de sua família no palácio. Então talvez o fato de ela ter perdido o pai e a mãe e ela ter superado isso tenha dado ela essa garra para ela vencer essas outras dificuldades. Então a gente não sabe determinadas coisas que perdemos no passado, determinadas situações dificílimas que passamos né? Mas isso pode ser de grande valia para o nosso futuro. Então a superação de uma órfã que perdeu os pais, mas que continua amando Elohim, continua amando o seu povo, é a marca de força que ela leva para o grande desafio que iria encontrar ali no palácio, de morrer por este povo. Não é relatado o que ocasionou a morte dos pais de Hadassah, mas é certo que ela arriscou-se para preservar a vida de tantos outros. Ela não pôde preservar a vida dos seus pais, mas ela se tornou um canal de salvar a vida de muitos pais e muitos filhos. Como é interessante as pessoas conseguirem vencer suas dificuldades e em vez de entrar numa situação assim depressiva. Hadassah, ela não vai ficar presa espiritualmente, presa nas suas emoções, na sua alma, porque ela perdeu os pais, porque a morte abateu sobre os pais. Ela vai ser canal de vida para salvar a vida de muitos pais, de muitos filhos em Israel. No livro de Hadassah, de Esther, capítulo 8, verso 6, diz: Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Então, ela tinha essa ligação, esse amor. Ela não perdeu esse amor por ter perdido os pais. E é importante que venhamos superar nossas dores, nossas dificuldades e pensar no bem maior. Sobre o primo Mordecai, Hadassah foi criada, né, por esse primo que era da tribo de Benjamim, descendente então do pai do rei Shaul, que foi o primeiro rei em Israel. Mordecai e Hadassah então pertence à família, né, parentes do rei Shaul. O nome Mordecai provavelmente é derivado da palavra Marduk, nome do ídolo da cidade da Babilônia de Babel, correspondente ao Júpiter de Roma e aos Zeus da Grécia. Assim como Daniel e os seus 3 amigos tiveram nomes mudados quando foram para a Babilônia, e receberam nomes com referência aos ídolos babilônicos. Então, crê-se que Mordecai é derivado desse ídolo Marduk, que seria assim um paralelo de Júpiter, de Zeus, na religião da Babilônia. Infelizmente, a Kehillah passa muito tempo com a sua identidade oculta por nomes que apontam para os ídolos e utilizam-se nome de ídolos. Não é à toa que a profecia fala que o Senhor dizendo que chegaria o tempo e que não chamariam mais ele de Baal, mas que ele tiraria dos lábios do seu povo os nomes dos Balaim. É importante que o Senhor é quem irá fazer essa obra de restaurar o seu nome e o nome do seu povo, dos seus,
na Kehillah. É uma obra que vem do Senhor, não é algo para nos degladiarmos, não é algo para trocarmos ofensas. É uma obra que o Senhor irá fazer aqueles que fizerem techuvá, aqueles que estiverem dispostos a ouvir a sua voz. E é importante isso porque o nome de Yahweh precisa ser restaurado. Ele foi ocultado ali nas escrituras durante muito tempo, né? E traduzidos para o português, colocaram no lugar Senhor, não traduziu o nome, né? Substituiu por Senhor, onde tinha Yahweh, alguns pronunciam Yahvé, onde tinha o tetragrama, foi substituído pela palavra Senhor. Mas muitos já têm entendido a importância de restaurar o nome de Yahweh nas escrituras e de que esse nome seja invocado. E o próximo passo é eles entenderem, e alguns já entendem também, que o nome de Yahweh não está apenas nesses textos, mas ele também está embutido nos nomes de muitas pessoas ali nas escrituras, como Yeremiyahu, ou Yeshayahu. Então Yeshayahu foi traduzido como Isaías. Então quando você diz Isaías, você não está pronunciando o nome de Yahweh, mas quando você diz Yeshayahu, você está pronunciando a maior parte do nome. Você está pronunciando ali das 4 letras do tetragrama 3. Então, restaurar o nome de Yahweh não é só naqueles textos onde ele foi trocado para o português pelo nome Senhor, mas inclusive chamando o nome das pessoas na qual o nome de Yahweh estava colocado também. Então, essa importância desse entendimento. Só que a gente sabe que a restauração nem sempre vem, não acontece tudo de uma vez, é um processo e as coisas vão sendo feitas passo a passo. Esse não é o nosso estudo específico de hoje, de tratar a questão dos nomes, a importância do nome na escritura, mas isso fará parte de um outro vídeo, que não esse do Purim. Então vamos voltar, mas pegando só esses aspectos aqui. Então, Esther, para muitos, ela tem essa relação, o nome, a origem do nome, com Estar, que era considerada a rainha dos céus. Então veja um nome pagão dentro do... e fazendo esse paralelo dentro da Kehillah. E Mordecai, que no caso Júpiter, Zeus, Marduk, né, também é um nome que não é de origem das escrituras judaicas, né? A Kehillah revelará seu verdadeiro nome, que aponta para a festa de Sukkot de Yahweh, né, que é Hadassah. Para mim significa o período em que a Kehillah deixará de se referir ao Eterno com nomes pagãos, a se referir ao Mashiach com nome adulterado, trocado, e para que foi adulterado por roupagens estrangeiras, e passará a usar nomes originais, mais próximos dos originais possíveis. O curioso é que, na opinião do exegeta Abraham Ibn Ezra, quem escreveu o livro de Hadassah foi o próprio Mordecai, e que ele omitiu propositadamente o nome de Elohim, porque se o relato fosse traduzido pelos persas para a língua persa, esses poderiam trocar o nome de Yahweh Elohim por um nome de um ídolo pagão que adoravam. Então por isso ele evitou de colocar o nome, essa é uma suposição, tá? Ele evitou de colocar o nome do tetragrama e depois na tradução esse tetragrama ser adulterado. Porém, apesar do nome não estar lá no tetragrama, a gente percebe a presença do Senhor nas ações ali que estão acontecendo. O nome de Yahweh está oculto no texto de Hadassah e cabe a nós revelá-lo. O nome hebreu de Mordecai, até o momento, eu não tenho conhecimento qual seria. Mas a gente conhece que ele se refere ao planeta Júpiter. E Júpiter, infelizmente, a gente pronuncia no português, mas é o nome de um deus romano. Porém, no hebraico, o planeta não traz esse nome, tá? O planeta chama Tzedek.
Tzedek, que é justo, da onde vem a palavra Tzedaká, né, justiça. Então, se o nome dele original fosse uma referência ao planeta, então no hebraico seria Tzedek, que é justo. E ele realmente foi o canal para que a justiça, a verdadeira justiça, fosse feita ao povo de Israel, que estava ameaçado pelo edito ali feito por Amã, e ele então foi canal para que essa situação fosse revestida e a justiça fosse feita, tá? Então há essa curiosidade. Bem, então ainda no capítulo 2, no verso 8, então o livro de Esté, livro de Hadassah, capítulo 2, verso 8: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob a vista, né, de Hegai, que é o eunuco, levaram também Hadassah à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então ele guardava ali as mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Então aqui a gente vê que Hadassah, ela acaba alcançando o favor, ali a simpatia para com Hegai, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Então a gente vê que, trazendo um paralelo para Kehilá, que a Kehilá, ela chega a um momento em que ela alcança ali o favor, e ela precisa passar pelos ungüentos, ela precisa passar pela tevilá, pela imersão, fazer techuvá, se arrepender, né, ser imerso, receber a unção, ser lavada e ser alimentada do alimento real. Ela também ali recebeu 7 jovens escolhidas da casa do rei e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Por quê? Porque Hadassah, a sua simpatia conquistou ali Hegai. A gente sabe que então a mão de Yahweh, do Eterno Elohim, estava ali atuando nessa situação. Então Hadassah não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem. Então houve um momento, uma época em que Hadassah esteve ali, mas com o seu povo e a sua linhagem oculta. Então durante muito tempo a Kehilá estava tão envolvida com a questão estrangeira que muitos perderam então essa essência judaica da Kehilá, a sua verdadeira linhagem. Então a Kehilá, ela é a oliveira, e os estrangeiros foram enxertados na oliveira. O Senhor não criou uma planta nova. O Senhor pegou Israel, a oliveira, e enxertou nela aqueles que abraçaram o Mashiach. Então, mas durante muito tempo, esse entendimento foi roubado, foi escondido, foi oculto, melhor dizendo. E Mordecai orientou Hadassah que não a declarasse. Então ela manteve ali oculta a sua identidade durante um tempo. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Arashverosh, Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para mulheres por 12 meses, então ela passa aqui 1 ano ali sendo tratada com ungüentos, né, com alimentos reais. Então aqui a gente percebe que há um período de preparo da Kehilá, que a Kehilá precisa passar por um período de purificações devido a tanta impureza. Então ela precisa purificar. Aquelas purificações eram purificações externas, purificações com relação à sua pele, cabelo e tal. Mas aqui a gente faz o paralelo para o espiritual, para a Ruach. Então ela passou ali 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e os ungüentos para a purificação das mulheres. Então é necessário
esse período de tratamento da Kehilá, tá? Mas por um tempo a identidade judaica de Hadassah foi ocultada por um nome estrangeiro. A identidade judaica da Kehilá também foi ocultada por um tempo no mundo estrangeiro, usando nomes pagãos e nome de ídolos. Mas chegará o dia em que sua verdadeira identidade será revelada. Alguns, os mais próximos, já conheciam a verdadeira identidade dela e seu nome verdadeiro, o verdadeiro nome do seu Elohim. Então, durante um tempo, a identidade verdadeira da Kehilá, da congregação, da igreja, foi ocultada por nomes estrangeiros. Porém, chegará o dia de ser revelado a sua verdadeira identidade. E é interessante que para alguns essa identidade já é conhecida, essa identidade já se sabe, mas para outros ainda não. E aqui eu queria fazer um destaque. Você vê que Hadassah está sendo bem tratada ali por Hegai, pelas servas, sete mulheres que foram colocadas ali à disposição dela. E provavelmente outras pessoas do palácio também a tratavam muito bem, mas não sabia a sua identidade. A amava, mas não sabia a sua verdadeira identidade. Então, assim, muitos hoje não entendem ainda a verdadeira identidade da Kehilá, mas a ama. É bom a gente ter esse entendimento, que o nosso conhecimento não nos ensoberbeça e não nos faça achar melhores do que os outros, tá? Ela ali era amada, cuidada e com muito amor, com muito carinho por pessoas que não conheciam a sua identidade. E é interessante a gente entender isso, que muitos hoje não conhecem a verdadeira identidade da Kehilá, mas a ama, mas a cuida, se esforça em agradá-la, em servi-la, em servir, claro, né, ao Eterno na Kehilá, que é o que eu estou querendo dizer. Mesmo que não conheça o nome verdadeiro de Elohim, mas está ali, né, cuidando da Kehilá. Então, para Hadassah se tornar rainha, necessitou ser purificada durante um ano. Então, que fala de um tempo, de um período de purificação. E nós precisamos nos purificar, nos limpar. Isso fala então do processo da purificação da Kehilá. Nesse período, Hadassah recebe enfeites e comidas do palácio digno da realeza, e a Kehilá necessita do alimento real e ser apropriadamente adornada ao gosto do rei, não ao gosto dela. Interessante que quando Hadassah vai para se apresentar ao rei, ela busca conselho de como ela devia se preparar, de como ela devia se vestir, se preparar para ir. Então ela não foi com base no gosto dela, ela não se arrumou ao seu próprio gosto. Ela pede informação então a quem conhecia o rei e que sabia o que era que o rei gostava. Então ela vai se preparar daquela maneira, focada no rei e não focada em si mesmo, no seu eu, no seu desejo. Então no verso 13, capítulo 2, verso 13 diz assim: então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse. Então a jovem decidia o que é que ela queria levar, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Esther, ela vai tomar uma posição diferente. Veja que aqui ela, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, ela nada pediu além do que dissesse Hegai. Então ela não se preparou como ela queria. Ela não colocou o cabelo da maneira que ela gostava de usar. Ela não se maquiou da maneira que ela gostava de se maquiar. Ela não usou uma cor que ela gostava de usar. Ela nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei. Então o eunuco do rei, ele conhecia muito bem o rei, o guarda das mulheres. E Hadassah,
alcançou o favor de todos quantos a viam. Então veja todo esse cuidado que tinham com ela, mas sem conhecer a sua identidade. Então nós temos que ter muito cuidado. Há muitos que estão sendo muito soberbos e orgulhosos, presunçosos, quando falam da verdadeira identidade da Kehillah e querem desfazer de todos os outros. Em Esther capítulo 2, verso 16, Hadassah: assim foi levada Hadassah ao rei Ahasverosh à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. Então Hadassah vai no final do ano, do 7º ano do reinado. Você lembra quando foi que Vasti foi destituída? Com 3 anos e meio do reinado de Assuero. Com 3 anos e meio ela foi destituída, e depois de mais ou menos de 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos 4 anos e pouco depois, 4 anos e 4 meses depois, Hadassah é levada à presença do rei. O rei amou a Hadassah mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Então agora a apropriada assume o trono no lugar de Babel, de Vasti, que era a tataraneta de Nabucodonosor. Então Vasti foi destituída no 6º mês do 3º ano do reinado. Hadassah se torna rainha, provavelmente logo naquele mesmo mês, no 10º mês do 7º ano. E se isso assim foi, logo naquele mesmo mês em que ela dormiu com o rei, então se passou 4 anos e 4 meses. Então houve um tempo, houve um tempo, mas o tempo chegou. Assim foi levada Hadassah ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Hadassah. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Então é importante a gente destacar o seguinte, que aqui Hadassah teve um banquete com o rei. Lembra de Vasti? Vasti não foi para o banquete com o rei. E aqui o rei agora dá um banquete para Hadassah. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, o nome Bigtan e Teresh, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Hadassah. E Hadassah o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos, aqueles 2 eunucos, foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então vamos fazer uma reflexão. Hadassah e Mordecai salvam a vida do rei de um atentado. Hadassah conta para o rei sobre um atentado que estava sendo tramado contra ele e acaba assim salvando a vida do rei. No futuro é Hadassah quem vai pedir ao rei para salvar a vida dela e de seu povo contra um atentado, e encontra o favor do rei. E é interessante a gente saber, esse livro de Hadassah, ele vai falar muito dessa lei da semeadura e da ceifa. Ou seja, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Vocês lembram da história mais à frente, provavelmente vocês já leram, fala sobre que Amã faz uma forca para enforcar
Mardoqueu, Mordecai, mas quem acaba morrendo na própria forca é ele, Amã, que tinha feito a forca. Então, a semear e colher. Então esse texto, esse livro vai trazer para a gente essa reflexão. No capítulo 7, verso 3 diz assim: então a rainha Esther, Hadassa, respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Então ela, que havia salvado a vida do rei daquele atentado, agora ela pede ao rei pela vida dela e do seu povo. Então, depois dessas coisas, o rei Ahasverosh, que é capítulo 3 já, engrandeceu Amã, filho de Hamedata Agagita, que é descendente de Agag. Tá? Ele é descendente de Agag, que o rei Saul deveria ter exterminado. E o rei Saul não cumpriu a palavra do profeta, a palavra do Eterno dada pelo profeta. E aí o rei Saul não exterminou ali a Agag, a sua esposa. A esposa do rei Agag fugiu grávida e deu origem a uma descendência da qual vem Amã. Então Amã agora vem querer vingança, querer destruir Israel, querer destruir ali os Yehudim, os judeus. E ele vai implicar diretamente com Mordecai, que era descendente da mesma família do rei Saul. E aí a gente entende muito esse conflito. E o rei havia exaltado Amã e colocou então ele numa posição de destaque. O exaltou, ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era um Yehudim, um judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. E realmente nós estamos em uma sociedade em que uma postura correta incomoda e suscita ira. Muitas vezes os pagãos querem que nos dobremos aos seus valores para nos tornarmos aceitos, bem vistos na sociedade. Entretanto, tudo tem um limite. Muitas vezes nossa postura correta pode provocar a ira dos pagãos, inclusive aqueles dentro da própria Kehillah, daqueles dentro do próprio palácio. Porém, teve como um pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Então Amã achou que era pouco se vingar apenas de Mordecai. Ele então prepara-se um atentado para todo o povo judeu. Então, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os Yehudim e não só Mordecai. Então destruir todos os povos Yehudim, todos os judeus, pois o povo que era povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero, de Ahasverosh. Então ali era um extermínio dos judeus. Então a festa de Purim vai celebrar que eles conseguiram ganhar aquela guerra e manter-se vivos, não serem exterminados ali
na Pérsia. A ira de Amã não era só pela atitude de um homem, mas se tornou uma ira para com todo um povo. E a gente vê hoje muito presente o antissemitismo, a ira contra os Yehudim, contra os judeus, infelizmente até mesmo dentro da igreja de algumas pessoas. A origem do problema de Amã é que, como eu tinha dito, que o Senhor ordenou o extermínio dos amalequitas, mas o Senhor tinha falado isso para Shaul, mas Shaul, né, o rei Shaul, da tribo de Benjamim, poupou o rei e a rainha, e a rainha então fugiu grávida, e Amã era descendente deste rei Agag, que era amalequita. E desta falha de Shaul veio Amã, que era Agagita, né? Descendente de Agag, o rei dos amalequitas, mencionado em 1 de Shemuel, capítulo 15, do verso 8 ao 33. Então vocês podem conferir essa história lá em 1 de Samuel 15, capítulo 15, do verso 8 ao 32. Flávio Joséfo, ele refere-se a Amã como de descendência amalequita, né? Então está bem claro isso lá. Profecia sobre os conflitos contra os amalequitas está descrito em Êxodo, Êxodo 17:16. Então em Êxodo 17:16 diz assim: e disse, portanto jurou Yahweh, haverá guerra de Yahweh contra Amaleque de geração em geração. E aí naquela geração de Hadassah, de Mordecai, houve uma guerra, e ali quem saiu, né, quem ganhou a guerra foram os Yehudim, os judeus, né, abençoados ali por Yahweh. Então há essa guerra a ser tratada em geração a geração, e essa guerra continua hoje nos nossos dias, porque muitos têm se portados como descendentes de Amalequita, de Amaleque, né? Como um amalequita, espiritualmente falando. E aí nós temos que ter essa guerra, mas no nosso nível é uma guerra espiritual, não é uma guerra física, de confronto físico, de ferir alguém fisicamente, na questão espiritual. No capítulo 3, no verso 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que na verdade é o mês de Abib, o mês de Pessah, onde acontece Pessah, onde acontece a Páscoa, no ano 12, ou do 10º, quer dizer, do 10º do rei Arashverosh, quer dizer, quando Arashverosh estava completando tendo ali 12 anos de reinado. Então no primeiro mês do ano, no primeiro mês, que é o mês de Abib, que é conhecido como Nissan por alguns ou muitos, mas originalmente nas escrituras o nome correto, que é Abib, se lançou isto é, sortes perante Amã para cada dia, para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã resolveu exterminar os Yehudim, os judeus. Então ele resolveu lançar sorte para definir qual seria a data desse extermínio. Então no primeiro mês do ano ele começou a lançar sorte para ver em que mês que deveria ser executados os Yehudim. Então ele começa a lançar ali sortes. E aí a sorte cai, não para o mês 1 ou 2 ou 3, né? Cai para o último mês do ano. Então ele lança ali a sorte, isso ainda no primeiro mês. E no primeiro mês ele fica sabendo, por esse lançar de sorte, que o mês apropriado para ele exterminar os Yehudim seria o último mês do ano, não do calendário que nós usamos aqui no Brasil, mas desse calendário que começa o primeiro mês, no mês de Abib, no mês da Páscoa, no mês de Pessah, no mês de Abib. Então
ali no primeiro mês ele lança e detecta que seria há quase um ano depois, ou seja, na verdade ele estava no início do ano e que esse extermínio ele descobre uma data para o final do ano, que era o mês de Adar. E aí quando ele lança essa sorte, ele define também qual seria o dia. Então o dia era o dia 13. Então o ano era o ano 12 do reinado de Assuero. O mês era o 12, então 12 do 12, e a data era 13. Então era o dia 13 do 12 do 12. Tá? Esse seria o dia que ele escolheu para, através da sorte, quer dizer, através ali daquela lançar ali oculto, né, daquela prática ali de adivinhação, para adivinhar então uma data. Então a gente sabe que essa data foi uma data ali que veio e aí caiu ali para o último mês. Então houve um tempo desde que aquilo foi lançado até aquilo se cumprir, né, de cerca de aproximadamente aí 11 meses, quase um ano.